E aí, hoje vamos falar sobre chá. Já tô aqui com o meu, ó. Trouxe também vários tipos de chás para mostrar para vocês. Já trouxe aqui alguns para mostrar. No final dessa live eu vou dar algumas sugestões para vocês de chás. Mas primeiro a gente vai falar sobre esse conceito, assim, né? Que é muito vendido por aí, que os chás emagrecem, né? Que tem chá que seca a barriga, que chá faz com que a gente emagreça mais rápido, que ajuda no processo de emagrecimento. Vou trazer um pouco essa visão, né, mais assim, do que realmente a gente pode falar sobre os chás, tá? Quais são os benefícios, por que se vende isso? Ó, a Dai, tô vendo ela aqui, eu vou falar hoje pra ti, Dai, sugestões de chá para quem mora em lugar quente também, que eu sei que algumas pessoas moram em lugares mais quentes, então tem uma dificuldade de tomar os chás, como que a gente pode aproveitar. Vocês queriam bastante, né, uma live sobre chás. Eu vou mostrar também algumas dicas aqui sobre como que a gente pode fazer as infusões. Então vamos lá, começar, né? Acho que é uma das dúvidas que eu mais recebo aqui, se os chás emagrecem ou não. O que a gente precisa entender, né, gurias? Assim, só pra gente começar então a live, né? Que nenhum chá especificamente, né, nenhum alimento, vocês sabem que eu sempre falo isso aqui, nenhum alimento especificamente vai fazer com que você emagreça ou engorde e nenhum chá também, tá? Agora, se a gente já tem uma alimentação equilibrada, saudável, né, o chá pode sim potencializar esse processo, então, de emagrecimento e fazer com que você tenha realmente, né, que você... Eu não vou nem entrar muito no nome lá, né, mas é um nome que realmente é muito comercial, né, a grande maioria das mulheres, elas têm algumas partes do mês, né, gurias, que a gente fica um pouco mais inchada pelo período menstrual, é uma questão hormonal. Então, algumas marcas, né, vendem que vão desinchar a gente, só que a grande verdade é que o que vai fazer com que a gente desinche sempre vai ser uma boa hidratação, uma boa alimentação, tá? Não adianta nada você tomar um chá que vende, que vai desinchar você, se você não tá bem hidratada. Pelo contrário, assim, se a gente começa a tomar muito chá e não se hidrata, o chá vai ter esse efeito de desidratar a gente, né? Porque o que o chá faz, gurias? É importante que a gente pense, né? Ele vai estimular, então, que a gente vá ao banheiro, né? Que a gente vai eliminar, então, através da urina, que a gente vai eliminar toxinas e que a gente possa, sim, né? Dar uma desinchada, mas para isso acontecer, você precisa estar hidratada. Porque se você não está hidratada, o chá vai fazer um efeito que não é o que a gente quer, né? Ele vai começar a desidratar você. Então, primeira coisa para quem quer tomar chá, saiba que ele não vai substituir a água, tá? Eu vou explicar mais como que você pode fazer para quem tem muita dificuldade de tomar água e mora em lugares frios. Eu sei que isso acontece muito. A gente pode aí usar um chazinho para isso, mas eu vou falar no decorrer da live. Então, assim, o que a gente precisa deixar claro, gurias? Que nenhum chá, nenhum remédio, nada vai fazer com que a gente emagreça de uma maneira definitiva mesmo, né? Então, assim, eu sei que agora nesse final de ano, muitas querem emagrecer, muitas querem perder peso, eu recebo diariamente mensagens assim aqui, e se vocês viram hoje os meus stories, eu compartilhei ali que uma seguidora colocou, né, que eu postei ali pra vocês aquele chá que eles vendem, chá seca a barriga, vocês viram? E uma seguidora mandou, eu tomei esse chá e tive uma hemorragia. Então vejam como que isso é sério, né? E tem chás, pessoal, que eles vendem assim em mercados sem nenhuma... nada que realmente faça com que esse chá possa ser comercializado. Então não tem a Anvisa ali certificando que pode ser comercializado. Então tome muito cuidado, tá? A gente precisa entender que os chás têm sim diversos benefícios, tá? Cada vez mais. E isso vem muito dessa cultura oriental, assim, que é o estudo, né, das plantas medicinais, das ervas. Cada vez mais, gurias, está sendo difundido isso. Ontem eu até dei uma aula sobre a Ayurveda para o pessoal da minha turma do programa Conscientiza. A gente conversou sobre isso, sobre especiarias. Então, assim, a gente tem cada vez mais estudos e artigos demonstrando os benefícios das ervas medicinais mesmo, né? Só que a gente precisa usar elas com uma certa atenção, porque como eu falo, tanto as ervas, né, como as plantas, elas vão se comportar no nosso corpo sim como um preventivo e elas são inclusive a base, né, algumas delas de muitos remédios. Então a gente não pode usar uma superdose, como eu vejo que muitas pessoas fazem. E por que eu sou contra, tá, gurias? Já deixando claro pra vocês esses chás aí que vendem, né, pra secar a barriga, chá disso ou tal do outro chá lá, vocês já viram? Esse chá que tá vendendo, como é que é? O chá de banoffee. Gente, quando eu vi aquilo, eu não acreditei que estão vendendo um chá de banoffee.
Vejam a que ponto, assim, que a indústria chega para vender as coisas pra gente, né? E eu vejo que esse público feminino, que é um público que é o meu público, a grande maioria, assim, eu vejo que eles pegam meio pesado com a gente, né? Porque já sabem que muitas mulheres têm questões desafiadoras em relação à alimentação, então se descontrolam em relação aos doces, não conseguem identificar, né, fome física e emocional, e aí vem uma indústria e te vende um chá de banoffee, um chá de brownie e tal. Gente, não é brownie, não é... Aquilo ali é um chá, né? Chá é um líquido, tá? E o brownie, a banoffee é a banoffee, então... Eu sou totalmente contra, eu jamais divulgaria esse tipo de produto aqui pra vocês. Acho que assim, invistam o dinheiro de vocês em outros produtos, tá? Custa R$90. Como vocês sabem, eu sempre faço esse trabalho assim de consciência, né? Aqui, o nosso projeto aqui de todos os domingos é a Hora da Consciência, então eu preciso trazer pra vocês isso. Eu acho que se você quer, né, uma bebida que realmente vai te trazer benefícios, não são essas. E se você tá com vontade de comer a banoffee, é muito melhor tu comer a banoffee, tá? E isso é por uma questão, assim, fisiológica mesmo e até, assim, mental, né? Eu acho péssimo você tomar um chá pensando que é uma banoffee, eu acho que isso gera, assim, um desequilíbrio, só mostra como que a gente tá descontrolado em relação à alimentação, né? Quem tem uma alimentação saudável, quem tem controle em relação à comida, vai tomar os chás pelos benefícios que ele tem, né? E não pra camuflar uma vontade de comer a banoffee, de comer o bolo e tal. Então, eu sou contra, tá? Eu recebi essa pergunta essa semana. Vocês que me atualizam aqui das novidades do mercado, eu nem tava sabendo disso e acabei encontrando ontem ele, vi a caixinha ali, vi que é super caro e tal, então eu vim também dar a minha opinião pra vocês, tá? Então assim, vamos começar falando dos chás, né? O que a gente precisa entender? Todo chá, pessoal, por mais que não se fale muito nisso, né? Mas todo chá, ele sempre vai ser uma infusão, né, preparada a partir das folhas da Camellia sinensis, tá? Que é uma planta lá oriental da China, tá? Os outros chás, eles são infusões, né? E aí tem várias maneiras a gente preparar os chás. Na verdade, são 3 formas e eu quero mostrar isso pra vocês. Por que a gente ouve tanto falar que os chás emagrecem, né? Como eu falei, se ele for usado, né, numa estratégia alimentar ali, se no seu plano alimentar você encaixar um chá estratégico para os seus objetivos, ele vai contribuir, tá? Para o emagrecimento. Por quê? Porque ele vai fazer com que você você vá mais ao banheiro, então que você elimine mais toxinas. Mas o que eu sempre gosto de falar é que assim, não é só o chá, né? Então o que tem dentro desse chá? Por que a gente fala tanto sobre os chás, né? Porque eles têm sim poderes medicinais, então eles têm fatores antioxidantes. O que são os antioxidantes? Eles protegem as nossas células contra radicais livres, contra várias questões que podem prejudicar o funcionamento celular, tá? Então eles têm diversos benefícios para diversas doenças. A gente poderia fazer assim uma live para cada chá, tá? Mas são muitos benefícios mesmo. Mas como aqui o tema da live hoje, né, o mais pedido sempre é sobre essa questão de emagrecimento, como que pode colocar o chá, eu queria falar alguns pontos antes para vocês, né? Assim, primeiro falar isso, né, para quem tá chegando agora, que sempre lembrem disso, né? Que se fosse tão fácil emagrecer, é o que eu sempre bato nessa tecla, se fosse tão fácil emagrecer, 55%, eu vi que atualizou agora esse dado aqui do Brasil, 55% da população aqui no Brasil tá acima do peso, então caminhando realmente, né? A gente sabe que o excesso de peso está relacionado a doenças, então a gente precisa ter atenção. E vocês pensem, se fosse tão fácil emagrecer, gente, todo mundo tomava um chá, tomava uma pílula e emagrecia, e não é assim, né? Eu acho que o que faz com que as pessoas emagreçam e que faz com que seque a barriga, qualquer outro ponto aí que esses chás vendem, né, justamente isso, é você reaprender a se alimentar, é você aprender a usar todos os poderes, então, né, que a gente tem nas plantas, sim, mas de uma maneira mais equilibrada, tá? Eu quero falar também aqui, eu vi que alguma seguidora falou ali sobre a questão das grávidas e tal. Eu sempre gosto de falar isso também, os chás, gente, porque aqui a gente estuda isso também na nutrição, tem uma área da nutrição para isso também. Eu acho interessante sempre quando você tem algum fator de saúde associado, né? Você tem pressão alta, pressão baixa, é sempre interessante você procurar um acompanhamento, tá? Por quê? Porque algumas pessoas que têm tanto a pressão alta quanto pressão baixa, elas tendem a ser mais sensíveis a alguns tipos de chás. Tá? Então é interessante avaliar isso. A gravidez também a gente sabe, né, que os chás que são muito termogênicos, né, o hibisco, a canela, eles devem ser evitados, mas para pessoas aqui, como a gente está conversando, né, pessoas saudáveis que estão em busca de repente de potencializar o seu processo de emagrecimento ou fazer isso de uma maneira
também que te ajude a eliminar líquidos, né? Como a gente sabe, né, agora nessa época do ano começa a aquecer muito na maior parte do Brasil, assim, e a gente tende a ficar um pouco mais inchada mesmo, principalmente mulheres, né, como a gente falou no começo da live. Então eu acho sempre uma estratégia muito interessante a gente associar os chás, apesar de que, assim, eles têm benefícios gigantescos, tá? Eu sempre gosto de falar isso. A questão da gente, né, desinchar ou qualquer questão como essa é um fator só, mas pensem nos chás como realmente o remédio de vocês. Eu sempre gosto de falar, né, na cozinha da farmácia, assim, que a gente, na nossa farmácia, na nossa cozinha, como a nossa farmácia, se a gente souber encontrar, então, né, o que realmente vai nos proporcionar mais qualidade de vida. Então, eu trouxe aqui alguns chás para vocês e quero mostrar como que vocês podem usar cada um deles, tá? Então, assim, primeiro, como eu falei, o chá não substitui a água, né? Que eu já vi que essa pergunta eu tinha anotado aqui que tinham me feito. E assim, só um ponto, antes da gente entrar aqui nos chás que eu quero recomendar pra vocês. Sobre os chás de saquinho. Eu nem peguei aqui, eu tenho em casa, mas eu não peguei. O que vocês acham? Vocês costumam tomar? Me respondam aqui. Vocês tomam mais chás de saquinho ou chás de ervas? Como que é aí na casa de vocês? Porque assim, gente, os chás, as ervas, elas têm bioativos, né? Então, quando a gente vai fazer uma infusão, uma maceração, vai usar essa erva para fazer um chá, a gente vai extrair diversos benefícios dela, tá? O que acontece com esses blends que eles vendem, né? Que é aquele saquinho ali com um monte de erva. O que aquilo ali é vendido, né? Se vocês forem olhar no super, é bem caro, inclusive, tá? Já vi aqui que a Fabi usa ervas, que bom, fico feliz. Então, vocês estão me acompanhando. Eu sempre mostro isso aqui nos stories, né? Que a gente sempre prioriza. Ó, mas também tem gente que usa saquinho. O que eu sempre falo de saquinho? Vocês sabem que eu não gosto muito de, né, fazer terrorismo em relação a nada, assim. Eu acho que é melhor você tomar um chá de saquinho do que você, de repente, nunca tomar um chá, tá? O que eu recebo também muito de mensagem, inclusive a Dai, que estava aqui ontem na aula, das alunas, ela me falou que tem pessoas, gente, que tem muita dificuldade de tomar chá, e isso é bem natural. Então, como que a gente costuma fazer? Ó, a Jenny tá aqui, querida, ervas fresquinhas, coisa boa. Então, assim, o chá de saquinho, eu acho uma estratégia boa para a pessoa começar a ter o hábito de tomar chá, né? Geralmente, esses chás de saquinho, eles são um pouquinho mais doces, né? Porque ali, como são eles que escolhem as ervas que vão entrar ali dentro, e a parte da erva que vai entrar ali dentro, a gente não tem muito controle de como que é feito aquilo ali. Por mais que a gente leia ali, ó, atrás na caixinha, é muito mais difícil de você saber como é feito, porque é um processo de industrialização também. Além disso, pessoal, assim, então tá, sobre o saquinho, eu acho que pra quem nunca tomou chá, acho que é uma boa porta de entrada pro universo dos chás. Eu comecei a tomar chá assim. Antes eu nem sabia como tomar chá, então eu comecei a tomar com aqueles chazinhos de saquinho e tá tudo bem. O que a gente precisa ter em mente, tá? Que é o que eu sempre gosto de falar. Se você vai tomar um chá de saquinho, saiba que por mais que ele venda, que vai desinchar, que você vai melhorar a gripe, que ele é multigripe, que ele é isso, que ele é aquilo, os bioativos que tem no saquinho são muito baixos, tá? Então, o que é vendido ali? É quase que assim, uma água coradinha, né? Uma água colorida, assim. Então, tem muito menos, né? Ó, a Daya aqui falou, eu não gosto porque tem muito microplástico. É verdade, assim como o coador de café também, tá? Uma seguidora me mandou isso esses dias. Então, realmente, eu acho que além de ter o microplástico, tá? Eu acho que além disso, assim, são produtos também que não são baratos e os benefícios são muito baixos. Então, eu acho que vocês devem medir. Para vocês terem uma ideia, eu tive uma professora de fitoterapia que ela me falou assim, que esses chás de saquinhos, eles seriam muito interessantes para pessoas, por exemplo, que não gostam de tomar água, tá? Porque no inverno, né, é muito frio na cidade delas e tal, e elas não têm esse costume. Então, esses chás de saquinho, eles serviriam quase que como uma água. Porque como eles têm os bioativos tão reduzidos, eles nem desidratam tanto, assim, então eles nem fazem com que você tenha, né, que você vá mais, então, por exemplo, eliminar toxinas. Então, eles serviriam como se fosse uma água colorida, tá? Em outras palavras, assim, porque benefícios de ervas e de chás são muito baixos. Eu sei que isso frustra muitas pessoas que já compraram os seus chás de saquinho e tal, mas eu queria falar isso pra vocês, assim, invista sempre numa erva, se for uma erva de qualidade, muito melhor. Essas ervas que são vendidas a granel em lojas de produtos naturais, na feira, gurias, tenham o costume de ir à feira, sempre nas feiras eles têm alguma parte ali onde vendem ervas, é muito bom. Você já vai conversando ali com o feirante, se você quer alguma erva, ele vai te conseguir depois. Então, eu acho que é um bom relacionamento pra gente ter, porque realmente, assim, como eu falo pra vocês, né, eu
antes de ter uma alimentação saudável, todo inverno eu ficava gripada, sofria muito com o inverno. Eu moro numa cidade que é muito fria e úmida, mas muito mesmo, assim, 0 graus, sabe? E eu, quando comecei a estudar as ervas, quando comecei a introduzir essa alimentação mais natural, assim, eu não sofro mais com isso, sabe? Então, hoje eu consigo realmente fazer, né, esse conceito que é um conceito mais do Ayurveda, que é a nossa cozinha como a nossa farmácia. E então eu acho que a melhor maneira para começar, assim, é realmente a gente conhecer mais as ervas. Então vamos lá. Tem 3 tipos de maneiras que a gente pode preparar as ervas, tá, gurias? Ó, a Dé tá aqui. Aqui vendem ervas na mesma barraca que vendem saladas. É verdade, cada cidade, né, vocês vão encontrar uma maneira, assim, mas se informem com isso, assim. E o que eu sempre gosto de trazer pra vocês, eu acho que é muito interessante a gente ter alguns rituais, assim, sabe, na nossa casa, mesmo que seja 5 minutos, sabe? E eu acho que o chá, ele é muito essa questão do ritual, né? Então, de você ir ali, você ter um tempo, sabe, pra aquecer aquela água, ver como é que você vai fazer, se vai ser de erva, se vai ser uma casca, se vai ser uma raiz, sabe? Vai aos poucos você vai trazendo também essa consciência, assim, do poder que você tem da sua saúde, né? Porque eu vejo que a gente tá terceirizando cada vez mais a nossa saúde, né? E aí cada vez mais querendo comprar tudo pronto, sendo que, assim, se a gente tem, né, 2 vidrinhos, não precisa muito, você pode ter 2 vidrinhos desses, assim, com ervas, e você vai usando ao longo do mês. E o que eu sempre falo, testem depois. Por mais que você vai entrar na internet e vai dizer, melhor chá para secar ou emagrecer é tal chá, né? Testem você, vê se você sente que você se sente melhor com ele, né? Eu conheço, como eu falei antes ali pra vocês, essa questão, né, de ter a pressão alta ou baixa é algo que você tem que observar também. Algumas mulheres não toleram, por exemplo, alguns chás que eu vou falar aqui, e outras se dão super bem com eles. Então, vocês precisam ter esse cuidado. Qual que é o melhor chá para tomar à noite? Então, eu vou dar algumas dicas em relação a isso, mas sempre pensem assim, o que é o interessante, tá? Sobre o horário para tomar o chá. Pensem sempre comigo assim, quando a gente vai de manhã, né, vai despertar, por exemplo, a erva mate, né? A erva mate tem cafeína. Então, tanto a erva mate quanto o chá verde, por exemplo, que também tem cafeína, é interessante que a gente evite tomar depois das 18 horas, né? E ali depois das 18 horas você vai tomar chá que tem esses efeitos mais calmantes, né? Por exemplo, um que eu vou mostrar aqui, que é essa aqui que é a minha favorita, eu amo, tô tomando inclusive. Chá de camomila, mas são esses chás assim que não tem esse efeito mais termogênico, tá? E uma dica que eu sempre dou sobre o chá, quando a gente entra nesse universo e começa a testar muito chá e tal, eu sempre gosto de falar pra vocês, vão conhecendo uma erva de cada vez, sabe? Por quê? Porque quando a gente vai muito baseada só no que a gente lê na internet, nos benefícios da internet, é possível, isso já aconteceu comigo, por isso que eu tô falando, a gente vai testando tanto chá e a gente fica muito agitada à noite pra dormir, então acaba tirando o seu sono ao invés de fazer o efeito, né, de dormir com tranquilidade, porque as ervas, elas servem pra isso, né, pessoal, assim, tanto como a nossa alimentação mais baseada em vegetais, ela serve para nos trazer uma qualidade de vida melhor, né? E o sono, ele permeia muito a sua qualidade de vida. Então, vão aos poucos, vão testando, assim, qual chá que você gosta mais, faz melhor, assim, né, para você no período da noite. E sempre tentem ter aquela máxima, né, de tomar 1 hora antes de dormir para não acordar no meio da noite, porque também não é interessante que você acorde no meio da noite, interrompa o sono. Então, tenham sempre esse cuidado, tá? Então, assim, a gente sempre vai ter 3 tipos, tá? 3 maneiras de fazer o chá. A primeira forma de fazer o chá, pessoal, é a decocção, tá? Que você vai ali pra fervura. Por que isso acontece? Quando que a gente tem que fazer isso, né? Que é aquele processo que você vai ferver a água, tá? Você vai ferver a sua água e aí você vai colocar depois ali uma raiz, tá? Que pode ser o gengibre é um exemplo de raiz, mas também pode ser, eu trouxe aqui pra mostrar onde que eu botei aqui. Mas também pode ser esses chás, tudo que for mais durinho, sabe? Por exemplo, anis. Alguém aqui já experimentou anis? Eu sou apaixonada por anis. Esse aqui, ó. Sempre que for assim, mais duro, né, que você não vai conseguir, por exemplo, nem macerar, nem fazer uma infusão, você vai colocar para ferver. Por quê? Porque ele tem a parede celular mais espessa. Então, pra gente conseguir tirar os benefícios desse tipo de especiaria, porque isso aqui é uma especiaria. Isso também é uma dúvida que eu sei que vocês podem ter. A gente não fala muito aqui no Ocidente, né, em fazer chás de especiarias, por exemplo, né? O que são as especiarias? A canela, a cúrcuma, o cardamomo, mas a gente pode fazer também e a gente vai aproveitar muito os benefícios das especiarias, tá? Isso é uma prática muito comum no Oriente, né? A Ayurveda trabalha muito essa questão dos chás.
Então você pode fazer sim, tá? E aí como que você faz quando for raízes, né? Você vai sempre fazer por decocção. Então você vai colocar água para ferver e aí você coloca ali a raiz, né? Ou aqui, como eu trouxe pra vocês, o anis, que é maravilhoso. Eu gosto muito de usar no chimarrão. O pessoal que é do sul, coloquem no chimarrão que fica maravilhoso. Com cravo também vocês podem fazer. Então tudo que for mais duro. Eu trouxe outra aqui também. Essas assim que são como se fosse mais amadeiradas, sabe? A gente também pode fazer chás com esse tipo de ervas assim, ó. Só que aí como você não vai fazer infusão, porque, né, de novo, ela é mais amadeirada, você vai fazer uma decocção, né, que é essa fervura. Aí, como que você vai fazer? Sempre a regra básica do chá, né, você vai colocar 200 ml de água para ferver e aí você vai colocar ali a quantidade de erva. Qual que é a regra que eu sempre gosto de falar pra vocês, que é uma regra meio básica, né? Vai ser eu não peguei aqui, eu queria mostrar um pegadorzinho pra vocês, mas tem uns pegadorzinhos de chás que eles equivalem mais ou menos a uma colher de sopa, tá? Não mais que isso, tá, gurias? Por quê? Essa questão ali que a seguidora hoje me falou, eu até pedi pra ela entrar na live pra ela dar o depoimento dela pra vocês e também alertar outras mulheres, né? A hemorragia é algo muito sério, né, gurias, pra gente ter com um chá desse, seca a barriga. O que eu até perguntei pra ela, depois vou ver a resposta e coloco lá nos stories. Ela não me mostrou o chá qual era, né? Eu queria ter pra ver o que tinha ali, mas o que costuma acontecer? Eles colocam uma super dose nesses chás, tá? Então, ao invés deles falarem ali pra você o certo, né, que seria 200 ml, 250 ml de água para uma colher de chá, de erva, eles colocam muito mais. Então, você acaba tendo uma super dose de chá como se fosse uma super dose de remédio, né? Então, assim, claro que a gente vai ter algum tipo de efeito colateral, né? Se você tomar uma super dose de remédio, você vai ter. E de chá também. Então, talvez seja por isso que a seguidora passou mal lá com o chá seca a barriga que ela acabou tomando, tá? E aí você vai usar o anis, você vai usar qualquer um tipo que você quiser. A canela fica muito boa, a canela em pó, sabe? A canela em pó não, a canela em pau, a gente também pode fazer por meio da decocção, tá? Agora, então, a gente vou falar com vocês sobre o segundo processo que eu uso bastante. Se vocês me perguntarem qual que eu mais faço em casa, acaba sendo por infusão, porque é mais prático, porque eu acabei comprando os infusores. Então, uma coisa que eu indico que vocês façam, pessoal, tenham em casa um difusor. É bem simples, esse tipo de difusor assim, ó. Ui! Vocês sempre perguntam, né, aonde que eu comprei. A gente encontra ou na internet ou em lojinha de produtos naturais, é muito fácil de encontrar. O que o difusor faz? Ele vai fazer assim, quando for, por exemplo, né, uma flor, tá? Uma flor, a parte mais sensível da erva. Pensem assim, a parte mais dura da erva, você vai fazer a decocção. E a parte mais sensível, então as folhas, as flores, você vai fazer uma infusão, né? Porque aí, o que acontece? A gente não vai fazer com que tenha uma desnaturação ali, né? Dos benefícios, né? E dos bioativos ali da erva. Então, é algo mais sensível. A infusão, ela é sempre mais sensível e ela sempre preserva mais a planta, né? A gente pode fazer tanto de folhas assim, eu trouxe para mostrar, peguei ali da minha horta para vocês, por exemplo, essas folhas de hortelã, tá? Você pode fazer com folha de hortelã, também poderia ser com ela seca, você pode fazer com folha daquelas punks que a gente já falou, e também pode ser com essas folhas aqui, ó, que é o chá que eu tô tomando hoje, que é um dos chás que eu mais amo. Quem aí que não ama um chá como esse aqui? Que é bem fácil a gente encontrar, eu amo, né, para dormir para tomar perto do horário de dormir. Então, o que esses infusores fazem, né? Você vai colocar a erva aqui dentro, então pode ser aqui também, ó, isso também é um infusor. Inclusive, esse aqui veio nessa xícara aqui. Isso aqui é ótimo para dar de presente, quando vocês não souberem o que dar de presente, deem uma xícara com infusor, eu acho que é um presente assim, ó, e tanto, e ainda manda live depois pra pessoa assistir, para ela tomar uns chás com umas ervas, também ter esses benefícios. Aí, claro, aquela coisa, né? Eu sei que muitas têm preguiça de fazer chá, eu falo por mim, eu acabava antes consumindo os chás de saquinho por ser algo mais prático, mas quando a gente tem os infusores, a gente começa também a tornar o processo mais prático. O que você faz? Coloca aqui a erva, como eu falei, é o mesmo procedimento, uma colher para 200 ml, mais ou menos, e aí você vai colocar a água quente ali, vai tapar e vai deixar por mais ou menos 2 a uns 5 minutos, tá? Até ficar numa temperatura agradável de tomar e vai tomar. O que eu noto muito também, assim, pra quem tem eu tô falando agora pra quem tem mais dificuldade de tomar, né, os chás.
Gurias, é normal, por exemplo, que esses chás que eu falei, né, que são os da Camellia sinensis, ele seja um chá mais forte, né? Por exemplo, o chá verde. Eu particularmente hoje gosto até do sabor do chá verde, mas eu prefiro ele gelado, tá? Porque ele é mais forte. Então, se a gente é muito acostumada a tomar, por exemplo, né, bebidas um pouco mais açucaradas, quando você toma um chá, você vai achar meio forte. Então, sempre a dica que eu dou para quem tá começando, comecem, por exemplo, pelas flores, né, pelas folhas, assim, e aí comece pela infusão. Eu acho que a melhor maneira, se eu fosse dizer uma escadinha para vocês começarem os chás, né, comecem primeiro pela infusão. E aí depois vocês vão para decocção. E a maceração a gente acaba não falando tanto, mas eu vou explicar para vocês como é que é também para quem quiser fazer. O que a gente pode fazer então na infusão? Quais chás, né? Além desses que eu falei. A gente pode fazer também com hibisco. Quem aqui que já não tomou o chá de hibisco? O que vocês acham do chá de hibisco? Também se fala bastante nele, né? Sobre a questão de emagrecimento. Ele tem, tá, gurias, vários benefícios realmente, tá? Ele tem antocianinas, então é comprovado, é super estudado os benefícios do hibisco, mas ele é mais forte, né? Se você coloca, por exemplo, o hibisco no infusor, fica quase que um suco, assim, fica uma cor linda. Então eu sempre dou uma sugestão, misture com algo um pouquinho mais doce, né, pro paladar. Ou com alguma casca, por exemplo, de maçã, e aí também você já reutiliza as cascas. Os chás, inclusive, eles são uma boa maneira da gente reutilizar as cascas, né? Porque a gente pode fazer chás, inclusive, com as cascas das frutas, né? O hibisco gelado fica muito bom também, é uma ótima opção para vocês fazerem. E quando a gente está fazendo, né, as infusões, a gente vai também treinando o paladar para quando você vai fazer, por exemplo, um chá um pouco de uma raiz, por exemplo, né, que é um chá um pouco mais forte, que é esses chás que eu falei antes, que a gente vai ter que ferver eles ali, né, deixar eles na água por um tempo. Uma coisa também que é interessante a gente pensar, que eu vejo muitas pessoas fazendo, eu já fiz isso, que é colocar o chá, quando a gente vai fazer ele ali no fogo, deixar por muito tempo. Isso acaba deixando o chá muito amargo. Então, cuidem sempre, 2 minutos, eu não deixo mais que 2 minutos, 3 minutos quando vocês estão fazendo o chá, tá? E aí, pra quem tá, né, aqui na live, que veio pelo tema de hoje que eu falei, que era essa questão de emagrecimento, né, qual é o melhor chá para emagrecer, se tem alguma evidência, se a gente tem estudos que falam sobre isso, e temos sim, né, como que eles fazem esses estudos, né, eles pegam centenas de pessoas, tem muitos artigos sobre isso, e eu quero falar pra vocês, eu anotei aqui 5 chás, tá? Os 5 são chás que eu gosto bastante, claro que são chás com ervas que a gente faz em casa, porque são os chás que eu prefiro, acho que vocês devem investir também. E também o que eu não sou muito a favor em relação aos chás, tá? Pra vocês. Eu deixo 10 minutos, muito tempo. Eu acho que pode ser menos, viu, Fábio? Não precisa tanta coisa. Eu acho que depois, quando passa de 10 minutos, a gente já começa a perder as propriedades. E também, tanto de sabor, quanto de propriedades mesmo ali dos bioativos. Então, eu sempre aconselho 5 minutos, não mais que isso, assim, de 2 a 3 minutos tá ótimo. E pra infusão, por exemplo, essa aqui que eu fiz, ó, vou mostrar pra vocês. Eu coloquei, né, uma colher, então não vai dar pra ver, mas eu coloquei uma colher da erva e coloco aqui e vou tomando ele depois meio morno. Agora já tá morno, porque eu tô aqui falando. Mas vocês podem tomar na temperatura, né, que for agradável. Nunca chá muito quente, isso serve pro chimarrão também, né, pessoal, por favor. O pessoal aqui do sul acaba tomando o chimarrão quase fervendo, isso é péssimo, né. Tem várias questões ali no esôfago que vão comprometendo, então sempre temperatura ambiente. No inverno você vai tomar um pouquinho mais quente, mas nada demais, assim. Então, eu queria pontuar bem essa questão das dosagens, né? Fiquem sempre atentas às dosagens. Uma coisa que acontece demais, que muitas mulheres passam mal por isso, e também era uma das questões que eu queria vir trazer esse tema pra vocês, porque assim, tem o chá de sene. Quem aqui nunca ouviu falar no chá de sene, tá? Eu tenho uma amiga que já passou muito mal por causa desse chá de sene. Porque na internet, né, se você coloca chá, seca a barriga, um dos vários que vocês encontram é o tal do chá de sene. Gente, o chá de sene, ele tem um efeito laxante, tá? Assim como você tomar um laxante desses que vendem na farmácia. Então, o chá de sene, ele seria assim, ó, por exemplo, naquele momento que você tá muito constipada por algum motivo, como eu sempre falo, lembrando que a constipação, né, a gente não ia ao banheiro e tal, né, todo dia, porque a gente deve ir ao banheiro todo dia. Se você não vai, tem alguma questão para ser trabalhada, para ser analisada, para ser vista nos exames, acompanhada com um profissional, né? Então, se a pessoa não vai ao banheiro todo dia, gente, nesse
período, se ela não consegue procurar um profissional e tal, é para esse momento que é um chá laxante, mais laxativo. E como que a gente toma? Como eu falei, 1 colher para 200 ml. Eu fui ver para fazer essa live para vocês, esses chás que tem no YouTube e tal, eles colocam 3 colheres de vários chás, né? Então é o chá de hibisco, sene e o chá verde. Não, pelo amor de Deus. Sempre pensem assim, quando a gente vai fazer um chá, é 1 colher de chá para 200 ml de água. Se você quer misturar 2 ervas, que é uma coisa que às vezes eu gosto de fazer, eu até vou mostrar algumas dicas aqui de chás que eu gosto, que eu faço com 2 ervas, ou 1 erva e 1 raiz. Você vai dobrar, então você vai fazer 1 colher, né, da erva ou da raiz, e você vai dobrar a quantidade de água, então vai ser 400 ml de água. Ah, mas onde é que você vai colocar? Coloca numa jarra de água, faz um suco. Gurias, tem umas maneiras da gente preparar. Eu até quero gravar um vídeo desses, mais elaborado lá pro YouTube, mostrando pra vocês opções de águas, né, de águas saborizadas, de chás, porque realmente assim, ó, é um universo gigante que a gente pode acabar substituindo o refrigerante para quem ainda toma e mudando o paladar. O que eu quero muito fazer esse convite para vocês nessa live, eu acabei de falar sobre isso, o Dan perguntou aqui. Pode misturar sim os chás, mas façam isso que eu falei, tá? Sempre dobrem. Se vai ser 1 colher de chá, você dobra a quantidade de água, que aí tá tudo bem. Mas também tenham cuidado, né? Eu acho que assim, um limite de mistura de chá é 2 ervas, né? Não precisa mais que isso, assim, pra gente poder absorver as qualidades daquele chá. Lembrando, né, que um mês tem 30 dias, né? São muitos dias, então a gente pode cada dia tomar uma erva, não precisa fazer tudo de um dia só. Eu vejo que esse imediatismo, assim, que a gente acaba caindo, né, principalmente em épocas assim como o final do ano e tal, acaba que tem que ser tudo muito imediato, né? Aí é o chá da barriga, é o chá para emagrecer, sendo que na verdade o que emagrece não é o chá, né? O chá ele pode potencializar o processo, sim, né? Tanto que a gente tem áreas para isso, só para estudar o poder das ervas, das plantas, porque tem muitos benefícios, mas nada adianta. Por exemplo, assim, ó, uma coisa que a pior coisa que vocês podem fazer com o corpo de vocês é um dia comer muito, tá? E no outro dia você ficar só a chá laxativo, né? Só o tal do chá seca a barriga, o chá de seco, qualquer chá, o chá que for. Isso é péssimo, né? O que você pode fazer? Se um dia exagerou na comida, no outro dia segue a vida normal, segue a sua alimentação normal, né? Não vai ficar horas sem passar fome, porque qual é a tendência? A tendência é que você continue repetindo esse ciclo, né? Come muito, né? Que é a tal da compulsão que a gente tanto fala aqui na página, pra gente ter atenção, né? Se você tem dúvida, se você tem compulsão alimentar, eu tenho um vídeo que eu explico, tá lá no YouTube. Todas as lives que eu gravo aqui, elas vão pra lá e lá eu mostro quais são os sinais que a gente pode se ater, tá? Tem alguns critérios, alguns fatores. Não é sempre que você exagera na comida que é uma compulsão alimentar, mas voltando aqui pra live, fiquem atentos então sempre às porções, tá? Se for, por exemplo, uma planta fresca, deixa eu mostrar aqui, né? Então essa planta aqui, essa florzinha aqui, vai ser 1 colher de sopa, tá? Essas assim vai ser 1 colher de sopa pro chá. Se for uma planta seca, como essa aqui, ou como essa aqui, vai ser 1 colher de chá, tá? Por quê? Porque a planta vai perder água, né? Essa aqui, ela perde água, então o volume dela fica menor, então a gente coloca um pouquinho menos, tá? Então, assim, vai ser sempre um punhadinho, um pouquinho menor, tá? Pra vocês não colocarem tanto. O tal do chá de sene, que muitas pessoas passam mal, é justamente por isso. Porque ao invés da pessoa colocar uma porção menor, ela bota muito e aí passa mal, e passa mal mesmo, como a seguidora que mandou pra mim, que chegou, né, num ponto muito maior, tá? Então agora eu vou dar aqui as dicas pra vocês sobre os chás. Tem chá sim pra melhorar o intestino. Na verdade, é como eu sempre falo, né, gurias? O nosso intestino, ele rege muito, assim, a nossa saúde. A gente tem essa relação íntima intestino com o cérebro, então todo o nosso corpo depende muito da saúde do nosso intestino. E as ervas, elas são justamente assim, né, as ervas, as plantas, elas são quem vai trazer realmente, assim, mais antioxidantes, todos esses componentes para protegerem o nosso intestino. Só mais uma coisa que eu quero falar para vocês, eu anotei alguns pontos, assim, que sempre me perguntam, que posso adoçar o chá, gosto de tomar chá com açúcar, tá difícil e tal. Eu sempre falo, poder você pode tudo, né? Mas assim, eu não aconselho, tá? Por quê? Porque se você começa a adoçar, mesmo que seja com adoçante, é muito difícil que você vá melhorando o seu paladar, né? E aflorando o seu paladar para consumir, por exemplo, chás que tem muitos benefícios, por exemplo, para dor de cabeça, para cólica, gurias, tem muitos benefícios e são muitos chás que vêm das raízes, né? Eles são um pouco mais fortes, que são esses que eu falei que você faz a decocção. Então, se você começa a adoçar o chá, é muito difícil que você consiga
ir mais além nesse universo dos chás, porque eu acho que é uma caminhada, a gente vai aos poucos. Você começa, né, por exemplo, como eu disse, para quem tem muita dificuldade de tomar chá, começa pelo chá de sachê, né, de saquinho ali, e aos poucos você vai, mas eu nunca indico adoçar. Quando tomar, né? Então, quando vocês podem tomar? Entre as refeições. Isso também vocês perguntam bastante, né? Se vai atrapalhar, se não vai atrapalhar na absorção dos nutrientes. Vai atrapalhar dependendo do chá, então sempre qual que é a sugestão, assim. Inclusive algumas pessoas, né, quando a gente vai ver exames e tal, a gente vê que elas estão com uma deficiência de algum nutriente, e aí quando tu vai conversar, tu vê que tá muito relacionado ao o que ela toma depois da refeição, né, que geralmente é um café ou é um chá. Então, se você almoça, isso serve pro chimarrão também, tá? Se você almoça, seu almoço maravilhoso, super completo, toma um chá logo em seguida, não é interessante. Principalmente se for um chá de erva, tá? Aí se você tá assim, quer tomar um chá, seria melhor tomar um chá de sachê, por exemplo, que aí já não tem tantos benefícios, já não tem tantos bioativos, né? Seria quase que uma água, como eu falei, uma água mais colorida ali. Então, assim, 40 minutos depois das refeições é bem ok, você já teve o processo de digestão, então já vai ser super interessante, tá? E aí também, assim, pensem sempre comigo, né? Evitem de tomar, como eu falei no começo, ali próximo ao horário de dormir, que eu acho que vocês vão sentir vontade de ir ao banheiro. Deixa eu ver uma pergunta aqui que eu não quero perder, porque senão depois eu não acho mais. Gosto de chás gelados. Ah, tá. Boa pergunta. A Pri perguntou, quanto tempo eu posso deixar na geladeira? Isso é uma dúvida também, gurias, assim. Tem alguns procedimentos que a gente pode fazer reinfusões com os chás, tá? Com as ervas. Mas aí é outro processo, posso fazer um vídeo sobre isso, assim, mas de maneira prática, tá? Quando, por exemplo, esse chá aqui que eu fiz, tá? Que é um chá que eu fiz uma infusão aqui antes de começar a live, 15 minutos antes. Quanto tempo que ele vai durar? 8 horas. Tá? Você pode colocar na geladeira, você pode fazer... Ele dura 8 horas, que eu digo, no momento que estão ali esses bioativos para você absorver, para você ter os benefícios. Depois disso, já começam a ter muitas perdas, então se você está tomando, né, por esses fins mesmo, mais de você ter benefícios ali, 8 horas seria o momento ideal, porque são chás, né, eles são mais frescos, assim, então é interessante que se tome nas próximas horas. A Maísa aqui fez uma pergunta, eu já vou te responder, Maísa, inclusive o teu chá tá aqui numa das sugestões que eu vou mostrar pra vocês também. Aí o que eu anotei mais de dúvida aqui de vocês? Eu acho que eu não falei da última forma que a gente tem pra fazer os chás, né? Então é a decocção, a infusão e a maceração. O que é a maceração? Você vai pegar, por exemplo, alguma planta que seja bem fresca e você vai esmagar ela com pode ser uma colher também, não precisa ser. Você vai esmagar ela e vai fazer um processo de maceração mesmo, sabe? Vai deixar como se fosse uma pasta, sabe? Uma pasta verde ou uma pasta da cor que for essa planta e essa erva. Depois você coloca água, temperatura ambiente ou gelada, e aí você coa, né? E aí você consome. É outro processo também, tá? Tem algumas ervas que são para algumas questões, né? Por exemplo, assim, muito específicas, né? Algum problema que a pessoa tenha, alergias, tem várias ervas, uma para cada questão que a pessoa quer trabalhar e quer melhorar. A maceração para algumas específicas, assim, ela é muito boa, por isso que eu quis falar para vocês. Outra questão também é que algumas pessoas falam, eu tomo tal chá e não tô sentindo os benefícios, né? Muitas vezes toma muito tempo. Eu sempre falo, para você falar se o chá não fez efeito, toma ele por um mês. Né? Coloca ele ali de uma maneira equilibrada por um mês e se ele não fizer efeito, aí você vê o que pode estar acontecendo, mas geralmente é porque ou a pessoa deixou ferver demais ou a pessoa deixou muito tempo depois que preparou. Então são esses detalhes assim que a gente vai tomando cuidado para que possa realmente absorver melhor todos os nutrientes, tá? Chá para gastrite. O que a gente pode sempre pensar, né, gurias, em relação a qualquer questão, tanto como intestinal. Eu vi aqui que a Ari perguntou também do estômago, gastrite. O que a gente sempre vai pensar? O chá, o mais importante sempre é a alimentação, né? Sempre. E o chá, ele vai dar aquele complemento ali para realmente trazer benefícios. Chá para o estômago, a gente tem, né, o chá de boldo, que é um chá que funciona bastante para o estômago. Eu não tenho como falar com certeza para você, eu não sei qual que é o seu caso, mas seria um bom chá, por exemplo, né? Eu vi que a outra seguidora pediu também chá para o intestino, né? Qual chá que seria interessante? Tem vários, assim. Um que eu acho que eu já vou começar aqui, então, a falar as opções de chás pra vocês. A primeira que eu vou dar, que é um chá que eu gosto muito,
E eu vou trazer aqui, como a gente tá falando, né, de chás para emagrecer, que foi o que pediram, mas naturalmente são chás que fazem bem, né, pro estômago, fazem bem pro intestino, porque eles são diuréticos, né, grande maioria dos chás, como eu falei, e eles têm esse potencial, sim, de melhorar o nosso trato digestivo, né, eles melhoram a digestão, eles fazem com que a gente flua melhor, né, os alimentos, assim, então eles melhoram muito nesse sentido, tá? E aí, o que a gente pode pensar também? Quando vocês estão falando na questão dos chás para a digestão, evitem sempre de tomar próximo. Eu vejo que quem tem um pouco de dificuldade, né, ou digestiva, ou em relação aos chás, está muito relacionado a tomar alguma coisa muito próximo, gurias, ao almoço, né, ou a própria água junto com o almoço. Tomem cuidado, assim, durante as refeições de vocês, tá? Então, o primeiro chá que eu acho, assim, que eu gosto muito dele, acredito que todas aqui já devem ter tomado, é super fácil de encontrar, é uma raiz, né? Então a gente vai fazer lá pelo primeiro processo que eu trouxe pra vocês, que é a decocção, que é um chá que eu gosto muito pelo sabor, eu acho ele muito bom. Eu acho que ele é fácil de tomar, dá pra tomar gelado, dá pra tomar quente. E ele tem, sim, vários estudos que comprovam e mostram, assim, né, os benefícios em relação a essa questão diurética mesmo e digestiva também, né? Porque ele tem esse efeito termogênico, que é o chá de gengibre, né? Então, como que você pode fazer o chá de gengibre, né? Você vai fazer lá a decocção. Só que eu gosto sempre de misturar o gengibre com alguma folha fresca. Então, como eu tenho aqui em casa os meus temperinhos, para quem tem também, eu gosto sempre de colocar o gengibre com algum temperinho, assim, ou a hortelã, ou alguma outra raiz fresca, assim. Então, é um chá muito bom, tá? Que pode, sim, contribuir no processo de emagrecimento. Ó, a Cris aqui falou, chá de espinheira santa me salvou de refluxo. É muito bom mesmo, chá de espinheira santa. Então, pra quem quiser experimentar, eu acho que também é bem interessante. A gente pode fazer uma live depois só para questões, né, intestinais, digestivas, assim, a gente pode fazer, e aí eu trago outras opções para vocês também. Eu trouxe aqui mais essa questão, né, para tentar aí trazer outras substituições para vocês, para esses chás que vendem, né, como seca-barriga, para emagrecer, para que vocês façam de maneira mais saudável também, tá? Já vi que a Fábio falou aqui que ama, esse chá é realmente muito bom. E aí o segundo chá, que a gente não tem como não falar dele quando a gente fala em processos, né, tanto de benefícios para a saúde, digestivos, intestinais, para o processo de emagrecimento. Se a gente entra, gurias, no PubMed lá, que é um lugar só onde a gente estuda artigos científicos, né, estudos que fizeram com populações de muitas pessoas, tem muitos estudos com o chá verde, tá? Que é o chá da Camellia sinensis, como eu falei, que é essa planta lá oriental. Tem muitos benefícios mesmo, não é pouca coisa, assim. Então, ele realmente, quando a gente faz o chá verde dessa maneira, né, da erva fresca, e a gente faz ele por infusão, lembrando que o chá verde a gente faz ele por infusão, que pode ser com qualquer um desses procedimentos que eu fiz. E se você me disser, eu não tenho infusor, não tem problema, coloca na leiteira e depois você só coa ele, né? Importante que a gente tem que coar sempre para não tomar ali a erva que é muito concentrada, tá? Então o chá verde, para quem tá já no plano alimentar legal, se exercitando, né, fazendo atividade física e tá querendo emagrecer, ele vai ajudar muito. Aí você vai me dizer, quanto que eu posso tomar de chá? Que isso também é algo que leva as pessoas a terem, né, dores depois de tomar os chás, ou que nem a seguidora que eu falei antes pra vocês. Gente, é no máximo 2 xícaras de chá. Não tem por que mais que isso, tá? Pensem que um dia tem 24 horas só, né? A gente dorme. Então, assim, se você vai tomar mais que 2 xícaras de chá, você vai ficar o dia inteiro tomando chá. Então, não precisa tanto, tá? Eventualmente, assim, se você, por exemplo, tem o costume, né? Gosta, por exemplo, que nem o chimarrão, que a gente gosta de tomar. O que você pode fazer? Faz uma porção de chá, então, por exemplo, 2 colheres, né? E aí você coloca o dobro de água, então 400 ml, e faz uma térmica de chá. Mas ali você teria, por exemplo, 2 xícaras se fosse mais concentrado, só que você colocou mais água, então vai render mais. Aí não tem problema. Quando eu falo nessas 2 xícaras, é que eu me refiro a 2 colheres de ervas por dia. Mais que isso eu já acho demais, assim, acho que dá pra dar uma segurada. Também essa é uma sugestão para quem tem o costume de tomar erva mate, você pode colocar, por exemplo, tanto o anis, eu gosto de colocar qualquer erva no mate, eu acho que todas combinam muito. Inclusive aqui, que a seguidora pediu, né, algum chá mais digestivo, eu gosto muito da erva mate para esse processo digestivo, eu acho que contribui demais, assim, eu converso com muitas mulheres, e é um chá que realmente ajuda muito, assim, esse processo digestivo, se for uma erva de qualidade, né, aquilo tudo que a gente estava falando.
Outro chá, guria, para a questão do inchaço, tá? Se alguma mulher aqui sofre com inchaço, comenta pra mim aqui, me conta a sua experiência, porque essa é uma dúvida que eu recebo demais, tá? Em relação eu fico muito inchada durante o meu período menstrual, o que eu posso fazer? Tem um chá que ele tem muitos benefícios diuréticos, ele é muito fácil de encontrar também. Eu particularmente gosto muito dele. Ele tem um pouco dessas propriedades de deixar a gente um pouco mais ligada, assim, né, por essa questão mais termogênica, que é o chá de cavalinha. Então eu acho muito interessante consumir durante o dia. Eu tenho ele aqui. Então vocês podem consumir ele durante o dia, ele funciona muito bem assim no período da manhã. É uma ótima maneira de substituir o café. Para quem é um pouco mais sensível ao café, para mim a melhor substituição é o chá de cavalinha, tá? Eu acho que ele é muito bom. Ou, né, o chá verde também, porque tem cafeína. Mas ele tem essa propriedade muito marcante, assim, de auxiliar muito, né, nessa retenção hídrica. Ele também auxilia muito nessa questão da gente, né, nesse período do mês que a gente fica naturalmente um pouco mais retida mesmo, né, que é um processo hormonal, sempre deixando claro que faz parte, né, tá tudo bem. E as ervas, elas estão aí pra gente poder passar, né, por esse período da melhor maneira. Aí o outro chá que eu queria dar dica pra vocês, que eu vi que foi uma seguidora ali falou, que eu acho muito interessante também pra quem tá nesse processo de emagrecimento, tá pensando, né, quer alguma maneira pra desinchar ou pra realmente ter, né, não ter tanta retenção hídrica, é o chá de hibiscus. Tá, eu sei que ele teve um boom assim do hibiscus, muitas pessoas tomaram, algumas pessoas amam, outras detestam. Eu confesso que eu não gosto muito do sabor, eu acho ele muito forte, eu acho ele meio adstringente demais assim. E ele também a gente faz ele, né, por meio da infusão, então como os outros que eu tava falando pra vocês, ele tem uma cor muito bonita, né, que são por causa dessas antocianinas, então ele tem muitos benefícios comprovados também. Qual que é a dica para quem quer tomar o chá de hibiscus, né? Muita atenção às porções de novo, então você vai colocar uma colher só. Como ele é, né, já é uma planta, né, uma erva que tá seca, vai ser uma colher de chá, né, porque ele já perdeu ali uma quantidade de água. E o que vocês podem pensar sempre quando forem fazer o chá de hibisco, né? Coloca alguma coisa um pouco mais doce. Eu costumo fazer chá de hibisco quando eu quero tomar, porque eu acho que como eu sei que ele tem muitos benefícios, eu gosto de experimentar as ervas e testar no corpo mesmo, assim, eu acho que a gente pode ser, né, como eu sempre falo pra vocês, a nossa saúde tá nas nossas mãos, né? E quem melhor do que nós mesmas para ir testando, vendo como é que a gente se adapta melhor, principalmente no período menstrual, assim, eu sentia muita cólica antes, gurias, mas muita cólica mesmo, de ter que tomar remédio, assim, péssimo. E quando eu comecei a conhecer mais o poder das ervas, mudei a alimentação, eu não sinto mais cólica hoje. Então, o meu processo, por exemplo, menstrual é muito diferente, mas eu fui testando muitas ervas, né? Cólicas, né, e questões mais assim relacionadas ao período da menstruação, são outros chás, tá? O de alecrim é um que eu amo, já falei pra vocês. Eu fiz um post, inclusive, só sobre período menstrual, que várias seguidoras deram dicas ali também. Nesse período menstrual eu não gosto de tomar, por exemplo, esses chás que eu tô falando aqui, tá? Porque eu acho que eles me aceleram muito, então eu não gosto muito, tá? Acho que tem outros chás que vão contribuir melhor nesse momento. E aí aqui no hibiscus eu coloquei uma rodela, né, ou com uma casca inteira, até poderia ser, de uma laranja. Por quê? Porque a laranja eu sei que a casca geralmente acaba indo fora, muitas pessoas colocam fora e tem muitas propriedades, tanto que tem quase mais propriedades do que na própria laranja, então a gente precisa consumir as cascas também. Eu sempre falo isso pra vocês, né, pra gente reutilizar integralmente os alimentos. A gente coloca muitos alimentos fora, né, se for orgânico, muito melhor ainda. Então eu acho que as cascas, vocês podem sempre usar elas, né? No chimarrão a gente usa muito aqui no sul, mas nos chás também, no de hibiscus fica muito bom. A casca de maçã fica maravilhosa no chá de hibiscus, porque ela é mais docinha, então tem um sabor um pouco mais, um aroma, né? Um pouco mais agradável também. E esse chá, o de hibiscus, por que ele foi tão, né? Teve um boom, assim? Porque ele auxilia muito na nossa circulação. Então, tem algumas pessoas que elas têm realmente um desafio em relação à circulação, tendem a ficar muito inchadas, né, os pulsos. Eu sempre falo pra vocês que a gente consegue ver o nosso inchaço pelo pulso, né? Então, quem tem muito inchaço, o hibisco é muito bom, tá? Ele realmente tem benefícios, assim, então auxilia muito nesse processo de circulação, tá? E até, gurias, eu até anotei aqui pra não esquecer, porque eu já recebi essa pergunta. Qual que é o melhor chá pra celulite? Isso é uma coisa que já me mandaram também. O que a celulite é, né, gurias? É um edema, né? Então, assim, o que a gente pode fazer para controlar sempre o processo da celulite? Lembrando que é natural, que muitas mulheres têm, né? A grande maioria das mulheres tem. Sempre tragam para
para alimentação, né, e para estratégias alimentares que façam o quê? Que melhorem a circulação de vocês, né? Que diminuam esses edemas. Então, o hibiscus aqui, se tivesse um chá anti-celulite, tá? Anti-celulite é muito difícil, mas assim, um chá para você prevenir, para você realmente diminuir, tá? Não que não vá ter, mas para diminuir seria esse aqui. A Dai aqui trouxe eu tive uma trombose, o médico falou pra melhorar a minha circulação. Então, quanto melhor estiver, gurias, a nossa circulação, sempre pra nossa saúde, assim, não tem jeito, assim. E geralmente, gurias, pra gente melhorar a circulação, vai estar relacionado sempre a esse processo de circulação, ao processo também de diminuir a retenção de líquido, e aí naturalmente você vai emagrecer. Vejam sempre que o emagrecimento, ele vai ser sempre assim, o que vai acontecer, né, se você fizer os outros passos. Então, colocar na alimentação, né, produtos, né, realmente mais saudáveis, trouxer as ervas, né, aliar as ervas no seu processo de emagrecimento, vai ajudar muito. Aí agora que eu vi até aqui, aí só mais um chá que eu gosto muito de fazer, que também é um chá por decocção, que é muito bom para, por exemplo, assim, né, para substituir ou para quem pensa em comprar algum termogênico, que eu já falei que eu não sou a favor nem um pouco de termogênico, fiz uma live sobre isso também, para quem quer ficar um pouco mais ativa, assim, para academia ou chega em casa muito cansada, tem um chá que é muito bom para isso, que seria um chá que você faria com o pau de canela, tá? E pode ser com o cravo também. Para quem não gosta de cravo, pode ser até com o anis, que é essa estrelinha aqui, a coisa mais linda, também pode ser. Você vai fazer então um processo de decocção e aí você faz esses dois ali, coloca, né? Pode ser um pau de canela, uns 2 cravinhos ali e faz e toma antes de ir pra academia, uma meia hora antes, você vai ter sim vai ficar um pouco mais ativa antes da academia ou da atividade física. Tem uma coisa também que eu gosto de fazer, que é um bônus aqui de chá pra falar pra vocês, que é pra quem mora em lugares mais quentes também, gurias, que é um suchá. Alguém já ouviu falar aqui em suchá? O que é um suchá? É nada mais do que você pegar um shot, né? Então, pegar um pouquinho de chá do que sobrou. Geralmente, quando sobra, isso eu faço quando sobra o chá, tá? Pra não colocar fora. E sobrou um chá assim, por exemplo, tá? E aí eu não quero botar fora e eu tô a fim de fazer, ou vou fazer um suco verde, ou vou fazer um suco de, sei lá, de fruta, de abacaxi. Aí você coloca ali o chá que sobrou, faz ali o seu suco e coloca e fica um suchá. O que acontece? Vai ter um pouco menos de benefícios, porque ele perdeu um pouco as propriedades, né? Já ficou mais de 10 horas ali, às vezes é de um dia pro outro, mas ainda assim tem benefícios e você também evita de colocar fora. A Dai falou aqui, eu lembro até que o médico falou que não era o chá que ia ser mágico, mas se tivesse uma boa alimentação e mais exercício. Sim, vocês viram que eu postei hoje que a OMS, gurias, colocou mais uma diretriz falando que a gente deve aumentar a quantidade de exercícios físicos por semana. Então os dias, né, eles falavam que eram alguns, agora eles aumentaram justamente, né, cada vez mais a gente tem evidência, né, que a nossa saúde ela está muito relacionada a esse tripé, né, a alimentação e também atividade física, né, e o nosso campo também mental e emocional, mas tudo isso está muito relacionado. Então eu vejo assim, eu tenho conversado com muitas mulheres aqui, eu recebo muitos depoimentos assim, tipo, muito complicados, sabe, de mulheres que já fizeram todas as dietas, que já sofreram, que já passaram por tudo, sabe, e querem emagrecer e tal. Então, é o que eu sempre falo assim, usem, né, a alimentação o quanto mais natural possível a favor de vocês. Vocês podem usar os chás, vocês podem usar as ervas, mas lembrem que não existe mágica, não existe uma fórmula pronta, não existe nada disso. Sempre vai ser o que a gente faz, né, é sempre um caminho, como também a Ayurveda fala muito, né, é um caminho de longa distância o emagrecimento, né, então você vai ter que ter alguns passos, você vai ter que fazer aquilo de uma maneira realmente, não pensando só em perder barriga ou emagrecer, né, mas pensando sempre em fazer isso de uma maneira sustentável, né, para que você não tenha efeitos colaterais, como a seguidora que me mandou, que tomou o chá seca a barriga e teve uma hemorragia, gente, isso é um horror, né, inclusive esse tipo de chá não poderia nem ser vendido, né, deveria sim ser... a Anvisa não poderia nem liberar, mas infelizmente a gente sabe, né, que tem uma indústria gigantesca por trás disso tudo. Então, agora só uma coisa sobre os chás frios, né, os chás gelados, como que a gente pode fazer? A gente pode tomar sim, tem benefícios, tá, pra quem tem dificuldade. Inclusive, vocês sabem como é que foi que surgiram os chás gelados, eu tava lendo sobre isso. E foi um comerciante que vendia chás numa feira, assim, e tava muito calor. E é claro que ninguém queria tomar os chás dele, né, as ervas dele.
E aí o que ele fez? Ele decidiu, não, vou colocar um gelo e vou ver, né? No máximo vai ser eu não vender, mas ele já não estava vendendo nada. E aí ele pegou um chá como se fosse esse aqui, colocou gelo e começou a vender como água. As pessoas começaram a comprar muito e desde então se começaram a vender, né? Fora do país isso é bem comum da gente encontrar em casas de cafés e tal, muitos chás gelados, isso é maravilhoso, tá? Então, qual a receita do chá favorita? Eu vou postar, Ari, pra vocês amanhã, eu posto como que eu faço o meu chá, inclusive provavelmente vai sobrar um pouquinho desse chá porque ele já tá gelado aqui, então eu vou fazer um chá com ele, mas basicamente é vocês pegarem um shotzinho desse aqui e colocar com outros. Eu gosto muito de fazer com uma folha de couve ou uma maçã e canela. Eu amo canela, então eu boto canela em tudo, mas vocês podem adaptar como vocês quiserem, tá? E é isso, então o chá gelado, né, vocês podem fazer simplesmente assim também, coloca gelo e consome. Ou também vocês podem fazer, por exemplo, eles falam, né, do chá, como é que eles chamam? É o chá prensado, como se fosse um chá prensado a frio, né? Em inglês eles chamam cold brew, que é no café se faz muito isso. Você coloca numa térmica a erva ali, então você coloca, né, a medida que eu falei antes e coloca na geladeira por 10 horas. Depois de 10 horas você consome ele e aí ele tira, né, sempre você vai coar, ele vai ficar numa cor bem bonita, assim, então também é uma opção de tomar o chá gelado. Outra maneira que eu gosto de tomar o chá verde, tá, que eu falei que eu não gosto tanto dele, mas eu prefiro tomar também ele gelado e como que eu faço? Faço a infusão dele, assim, exatamente porque nem eu tô tomando aqui, né, faço um pouco mais, pego uma jarrinha e coloco gelo, bastante gelo, e pego esse chá, então uns 400 ml, daí eu faria 2 medidas de chá, e despejo ali. Fica muito bom, fica geladinho, você pega, né, todos os benefícios ali do chá verde, vai ter os benefícios também. E aí a minha sugestão é que vocês consumam em 8 horas mais ou menos, sempre. Tá bom? Que bom a Dai vai iniciar no mundo do chá, fico feliz, espero que tenha inspirado vocês então a começarem a se aventurar aí no mundo dos chás, tá? Eu vou deixar ali nos stories também os chás que eu mostrei aqui hoje pra vocês, quais são. Uma maneira bem legal, gurias, de guardar os chás é nesses vidrinhos aqui, ó. Porque hoje eu não tenho mais anotado, mas quando eu comecei a estudar os chás e realmente conhecer mais, eu sempre deixava aqui o nome da erva pra eu ir conhecendo. Tenham em casa, não comprem tanto, sabe? Eu sei que a gente começa a comprar um monte, mas comprem umas 2, 3 e comecem a usar, comecem a experimentar. Lembrem sempre que o mais importante é a prática, então nada adianta tudo que eu falei aqui se vocês não praticarem e não testarem no corpo de vocês também, tá? Testem sempre, né? Com muito autocuidado, tá? Nada de fazer um monte de chá, uma alta dose de chá não é legal e também uma mini dose também não vai trazer efeito, né? Então sempre façam a dose ideal. E eu vou pedir agora pra vocês que ficaram comigo até aqui, agora eu vou postar a live aqui no Instagram, eu peço que vocês deixem nos comentários o que vocês aprenderam na live, qual foi o ponto que vocês mais gostaram da live, se foi o chá, se foi o chá, se vocês não sabiam alguma coisa, o que vocês aprenderam, porque assim vocês me ajudam, né, e também ajudam outras pessoas a conhecerem um pouco mais e saberem o que teve na live de hoje. Fico muito feliz sempre com esses encontros, a gente sempre aprende muito juntas aqui, eu gosto muito de ter vocês aqui comigo, tá? E deixem sempre as sugestões das lives. Se vocês têm algum tema da live também, por favor, coloquem a hashtag da live que vocês querem, qualquer uma, déficit calórico, chá para digestão, o que for, coloquem também no comentário dessa live que aí eu consigo ler e printo e gravo para vocês, tá bom? Um beijo para todas!